eu começo a falar então agora sobre a fenomenologia do brasileiro. É um livro muito importante, muito curioso do Flusser, cujo manuscrito ficou praticamente perdido, foi encontrado mais ou menos por acaso, não vou contar a história aqui porque não dá tempo, e ele foi redigido por volta de 72. Alguns dizem que que o Flusser tinha pelo menos rascunhado esse livro antes dele voltar para a Europa, né, quando ele se estabeleceu de novo, né, primeiro na Itália, depois na França. Outras pessoas dizem que teria sido logo depois que ele chegou, voltou para a Europa, e que o livro era uma espécie de balanço, assim, digamos, da experiência brasileira dele, né? Ele foi publicado pela primeira vez em português em 1998 e foi até agora a única publicação que já está esgotada. Bom, eu também vou resumir aqui o máximo que eu puder. Um dos primeiros aspectos aí que chama atenção é uma espécie de desilusão com a natureza brasileira, né? O Flusser, ele foi um imigrante europeu que fugiu à regra, que em geral os europeus, quando chegavam no Brasil, ficavam muito maravilhados com a pujança da natureza, etc, etc. A conta que ele dá é completamente diferente disso, né? Ele diz: quando a gente dizia natureza, imaginava bosques de verde claro, prados floridos, rochas cobertas de neve, baías do mar que penetram as entranhas do continente em toda parte. Sabia, claro, que não era tal natureza que esperava pela gente na vastidão brasileira, mas tinha as ilusões paradisíacas que o termo trópicos provoca em europeus. A desilusão foi terrível. Então ele fala, eu não vou ler isso tudo, né, mas ele fala, né, da questão da monotonia, né, a pressão atmosférica uniformemente alta, né, o calor, não há verão, ou melhor, não há verão distinto de inverno, só há verão, né, dias e noites, duração constante, enfim, tudo que da experiência de natureza que o europeu não conhece e estranha, né, tudo isso ele encontrou aqui, né? Até as praias, né, que normalmente são objeto de admiração para os estrangeiros, né, se estendem em linha reta por quilômetros, né? Costa brasileira prima por falta de articulação, se comparada, obviamente, com a europeia, etc, etc, né? Mas então, o que é interessante aqui esse outro trecho ele fala que quando o turista abandona as praias e penetra o interior, aí então que a desilusão fica mais forte ainda, né? Porque, enfim, são quando se viaja de carro, por exemplo, são quilômetros, quilômetros, centenas de quilômetros sem se ver nada, né? Não há grandes acidentes geográficos, né? Etc, né? Bom, então essa desilusão com a natureza brasileira, ela tem uma contrapartida que é muito interessante para a discussão que a gente quer fazer, que tem uma coisa aqui que é interessante, ele fala, né, que citando Marx aqui, né, que o Marx falava em perfídia da matéria, né, quer dizer, uma espécie de resistência que a matéria impõe diante da intenção humana de modificá-la, né? Ele diz o seguinte, que a natureza brasileira é pérfida, não por ela se apresentar diretamente como dura, mas exatamente porque ela é talvez excessivamente mole, então o, o ser humano avança sobre ela achando que está dominando e modificando, quando na verdade ele está se enredando simplesmente nela, né? Bom, ele fala um pouco, além assim, ao lado dessa desilusão sobre a natureza brasileira, ele manifesta uma série de incertezas sobre a sociedade brasileira. Ele diz, né, que o primeiro contato se dá com a massa urbana, heterogênea e quase amorfa. É verdade que a massa fala uma única língua, o português. Isso parece dar-lhe estrutura. Mas o ouvido atento descobre que essa língua não é infraestrutura, como no caso das sociedades europeias, mas que forma um teto a reunir a massa, qual o Esperanto ou Koiné, debaixo do qual pulsam inúmeras outras línguas
que se refletem no próprio português para poder penetrar a massa e integrar-se nela. Então ele diz o seguinte, que o que caracteriza a sociedade brasileira, a vida brasileira de um modo geral, é que ela é ahistórica, né? Que existe um mundo que é arcaico, né? Ahistórico, arcaico, né? E que possui apenas algumas ilhas de história, né? Que são os enclaves, por exemplo, nas grandes cidades, né? Que tem um modo de vida ocidental importado diretamente, né? Mas que, digamos, de toda a experiência brasileira é um background da não história, como ele diz, né? Bom, mas quando ele começa a falar da cultura brasileira, então aí a gente vê assim, o tanto que ele realmente assim admirava o Brasil e o tanto que ele se sentiu fascinado, né, pelo Brasil a partir dessa vivência da cultura brasileira, né? Ele é muito tomado, né, muito impressionado pela ideia da síntese, né? Quer dizer, no fundo, talvez ele fosse um hegeliano, né, um neo-hegeliano nesse sentido, né? E ele faz uma distinção importante entre síntese e mistura, né? Ele diz: síntese não é mistura. A diferença óbvia é esta: na mistura, os ingredientes perdem parte da sua estrutura para unir-se no denominador mais baixo. Na síntese, os ingredientes são elevados a novo nível no qual desvendam aspectos antes encobertos. Mistura é resultado de processo entrópico. Síntese resulta de entropia negativa. Obviamente, o Brasil é país de mistura, mas potencialmente, por salto qualitativo, é o país da síntese, como sugere o exemplo da raça. Então, aqui é interessante isso, porque ele pensa depois, quer dizer, quando ele pensa do modo mais positivo na realidade brasileira, ele pensa como síntese, de fato, né? Quando ele vê, talvez assim, a ideia da mistura que ele tem, a princípio, da vida, da sociedade, da cultura brasileira, digamos, a primeira impressão, né, que um imigrante pode ter de aquela confusão, e depois ele começa a perceber as sínteses, né? Então, quando ele começa a falar dessa possibilidade de síntese na cultura, tem um trecho aqui que ele diz, né? Aliás, ele até coloca uma coisa interessante sobre o que seria, digamos, a essência do brasileiro seria ser democrata, né? Não ser autoritário, fascista, como a gente tem visto, infelizmente, tantos brasileiros se mostrarem hoje, né? Mas então ele diz: a sociedade brasileira luta inconscientemente e em pequena parte conscientemente contra uma natureza pérfida e madrasta. E todo homem individual é aliado óbvio e espontâneo nessa guerra contra a natureza. Se diálogo for democracia, então a sociedade brasileira é autenticamente democrática, muitas vezes a despeito das instituições que procuram estruturá-la. O brasileiro é democrata existencialmente. A despeito de todas as diferenças enormes, maiores que alhures, entre classes, raças, níveis culturais e ideológicos, a sociedade brasileira é profundamente unida enquanto sociedade dos que procuram impor a marca da dignidade humana sobre uma natureza maligna. Então, na sequência, ele fala: há atualmente nítidas tendências nos países históricos em direção ao pensamento ahistórico. Fenomenologia, existencialismo, estruturalismo, positivismo lógico. E tais tendências são sintomas do abandono da história e têm semelhança com o pensamento brasileiro. Mas apenas o pensamento ahistórico brasileiro é espontâneo, e tais tendências, aquelas que ele mencionou, estruturalismo, existencialismo, etc., tais tendências são deliberadas e, portanto, duvidosas. Na sequência, né, ainda um outro trecho aqui, ele diz: o homem não histórico se toma consciente e espontaneamente por existência irrevogável e única que se encontra em ambiente natural e social que o determina. Se conseguir dar-se conta disto conscientemente, a dialética entre determinação e liberdade
aparecerá para ele como tensão entre determinação do ambiente e possibilidade de transcendê-la. E tal transcendência será a tarefa de sua vida, porque ou poderá decair na determinação do ambiente em a história primitiva, ou se imporá sobre o ambiente em a história digna. Então, aqui, uma coisa que sempre despertou admiração muito forte do Flusser foi o barroco mineiro. Ele não concordava com a nomenclatura, como a gente vai ver, com a nomenclatura barroco mineiro, embora ele tenha, inclusive, um texto com esse título, Barroco Mineiro, mas ele teve muitas vezes em Ouro Preto, em outras cidades históricas de Minas Gerais, e ele via nela sempre essa síntese, né, de elementos autóctones com elementos europeus e até mesmo orientais e tal. Então seria para ele um exemplo de síntese, tá? Então a ilustração aqui é a imagem da Igreja de São Francisco de Assis, que é um projeto de Aleijadinho, que foi concluído no início do século XIX, mas começado a construir algumas décadas antes, né? E dentro dessa igreja tem um dos tetos de igreja mais bonitos que eu conheço, que é aqui o teto do mestre Ataíde, né? Manuel da Costa Ataíde, que é então mais ou menos datado, né? Por volta de 1800, né? Que a gente vê que existem vários elementos aí, por exemplo, a Nossa Senhora, né, da Conceição, aqui ela é mulata e vários elementos assim dessa síntese que ele está falando, né? Então ele diz o seguinte: bom, ele era nascido em Praga, né? Praga é uma das cidades mais lindas do mundo, que tem uma importância muito grande da arquitetura medieval, gótica, românica, mas tem um acervo arquitetônico, cultural, barroco muito grande também. E o Flusser foi criado nisso, né? Então, ele relata que a primeira reação, digamos, de um europeu, principalmente se nascido ou criado ou conhecedor de uma cidade barroca europeia, quando ele diz que eles chamam de barroco, que se encontram, por exemplo, nessas cidades mineiras, a primeira reação seria de achar ridículo, porque é tudo pequenininho, é tudo, né? Não tem aquela grandiosidade do barroco europeu, né? Então ele diz, já depois dessa digressão que ele faz, ele diz: a risada sossega e vira admiração desde que o imigrante se liberte do rótulo barroco, porque então descobre um fenômeno sem paralelo no qual elementos portugueses, orientais, hindus e chineses e negros conseguem formar uma síntese na qual é possível descobrirem-se os germes de um novo tipo humano. E logo depois ele fala: a dificuldade é distinguir entre fenômenos autênticos, como é o barroco mineiro, aqui agora entre aspas, né, e fenômenos defasados, como é a industrialização, e isso é tarefa para analisadores sérios, uma das gigantescas tarefas a serem resolvidas pelo pensamento brasileiro. E aqui tem um outro trecho que é longo também, eu vou ler só uma parte dele, que ele fala assim que essa síntese que no passado ocorreu pelo chamado Barroco Mineiro, continuava acontecendo. Então ele relata uma série de situações que ele presenciou, né? Ele mudou para o Brasil e para São Paulo, para a cidade de São Paulo, a partir de 1940, e ele viveu 3 décadas, né? Principalmente em São Paulo, né? Mas viajou pelo Brasil todo, né? Mas ele várias situações de potencial síntese ou já de uma síntese ocorrendo na cultura, né? Então ele fala: na Politécnica de São Paulo, um professor judeu com alunos japoneses está elaborando um projeto de física nuclear a ser realizado com métodos americanos por operários mulatos. Um arquiteto de origem alemã e outro de origem brasileira, junto com um paisagista de origem judia, sob orientação de um presidente de origem tcheca, procuram uma nova capital de acordo com 2 planos a serem sintetizados, que está sendo realizada por operários de origem cabocla. Um pintor de origem italiana tornou-se portador da mensagem cabocla graças à técnica francesa.
um pintor de origem judia sintetizou o concretismo geométrico com abstracionismo, recorrendo a cores brasileiras. Um pintor de origem japonesa usou técnicas zen para um abstracionismo americano com cores igualmente brasileiras. Depois, na sequência aqui, eu pulo uma parte que é um trecho muito longo, vou ler só a parte final aqui. Um escritor de origem brasileira recorreu à língua do interior para enriquecê-la com elementos europeus e pô-la na boca de um caboclo que leu Plotino, conhece Heidegger e Camus e tem visão kafkiana do mundo. Um compositor de origem brasileira tomou estruturas baquianas, harmonias schoenbergianas, melodias portuguesas e ritmos africanos, e tal composição foi apresentada por regente de origem belga, cantora mulata e coro japonês perante um público entusiasmado de origem italiana. Fim de citação. Então, ele fala sobre essas sínteses e, no capítulo sobre a cultura da fenomenologia do brasileiro, ele demonstra um entusiasmo especialmente forte com a cultura afro-brasileira, né? Então, ele diz o seguinte, que é um cacoete, né, do intelectual brasileiro, muito ligado nas modas intelectuais, artísticas, etc., europeias, do hemisfério norte, de um modo geral, não reconhecer a riqueza, não é, enfim, da cultura autóctone, principalmente afro-brasileira, né? E ele diz o seguinte, que, diferentemente do que pensam esses intelectuais que viram as costas, né, para a cultura brasileira e estão de olho, né, na cultura erudita, né, do hemisfério norte, etc., diferentemente do ponto de vista deles, a única alta cultura que existe genuinamente no Brasil é o que eles chamam de cultura de base, que é uma cultura afro-brasileira. Então ele fala, eu cito aqui um outro trecho, né? Na realidade, o ritmo fundamental não se manifesta principalmente em acrobacias, nem necessariamente em obras, as quais, como sambas e lutas lúdicas, não passam de epifenômenos, mas nos gestos do dia a dia, gestos estes que injetam um elemento ritual e sacral no cotidiano que distingue radicalmente o ambiente brasileiro de outros. O andar rítmico das meninas e moças, os passos dos dançarinos, os passos de dançarinos dos rapazes na rua, seguindo na sequência aqui, o constante bater em caixas de fósforo com colheres, o uso das máquinas de escrever nos escritórios como se fossem tambores, a transformação de martelos em atabaque, a graça dos gestos dos moleques que jogam futebol, até a elegância dos movimentos nas brigas de rua, tudo isso é a manifestação de uma profunda cultura. Então, aqui ele chega no núcleo, né, ele encontra o cerne mesmo da não historicidade, né, do Brasil na cultura brasileira, né? E esse trecho aqui que eu vou citar resume bem isso. Ele diz: o Brasil é sociedade não histórica, constantemente irrigada pelo Ocidente, ou seja, por sociedades históricas, né? O quanto não histórica, uma cultura básica, que é essa cultura afro-brasileira, caracterizada pelo ritmo africano, o prova. Tal cultura tem por efeito um clima festivo e sacralizado que permeia o cotidiano e dá sabor à vida brasileira. O quanto é irrigada pelo Ocidente, uma falsa cultura histórica o prova. Tal cultura encobre com sua vacuidade e seu gosto de mata-borrão a cultura básica e torna trágica a vida dos que nela se engajam. Tal cultura banha a vida da burguesia em clima de falsidade, de pose e de articulação de um espírito alheio. Mas, na sequência, ele diz: mas tal cultura permite também ser rompida pelos que se encontraram consigo mesmos e passaram a criar um novo tipo de cultura. Síntese da básica com elementos ocidentais, mas fundamentalmente não histórica, não obstante. Tal nova cultura, se bem sucedida, poderia finalmente saciar a fome voraz do espírito do tempo. É interessante porque essas sínteses
que ele vê na cultura brasileira. Ele diz: se a sociedade brasileira conseguisse superar todos os impasses sociais, econômicos, né, políticos, etc., ela forneceria ao mundo todo digamos, um novo modelo. Ele usa muitas vezes o termo que foi usado, né, por Marx e pelos marxistas, né, de um novo homem, né? A gente teria que dizer hoje o novo ser humano, né? Então, gente, basicamente eu deixei assim algumas lacunas realmente aí nessa minha exposição, né, de modo que a gente possa ainda discutir. Eu estou à disposição para responder questões.